Estamos de volta. Hoje nós estamos falando sobre o livro A Ciência do Improvável, o fim do materialismo e os novos rumos do saber científico. Estamos conversando com o seu autor, que é Celso Pitta. Bom, Celso, eu acho que é uma verdade, uma realidade essa situação de que é difícil ainda divulgar todo esse conhecimento, né? Até porque precisa de uma base para entender essa situação. Uma base científica. Uma base científica. Eu acho que a grande humanidade terrestre ainda não tem acesso a esse básico, a essa informação, né? Nós precisamos trabalhar. Quando se fala de educação, se fala de uma coisa ampla, né? Educação moral, mas educação intelectual também, né? Sim, eu acho sem que dúvida. nós precisamos incentivar e trabalhar nesse ponto para podermos entender isso que você está falando. Sim, porque, na verdade, assim, o sistema educacional, que abrange tudo, ele ensina aquilo que ele quer que você aprenda, Isso. não o que você deve aprender. Isso, né? Então, por que razão a gente aprende na escola que a ciência é materialista? Por quê? Pois é. Por que não se cria um curso de ciência espiritual? Como foi criado agora na USP por um médico. Na USP hoje tem um curso chamado Medicina Espiritual. Mas por que isso não surgiu antes? Né? Por que a educação nos faz acreditar naquilo que ela quer que a gente acredite? Claro que existem interesses de manipulação de massa, para que a gente não desperte, né? A gente sabe que o planeta tem aquela turminha que quer que a gente evolua, mas tem aquelas que não querem, né? Que quer que a gente fique na obscuridade, né? Então não é importante divulgar. Mas o momento chegou, né? As coisas estão aparecendo, a própria ciência está demonstrando, né? Já existe uma vertente da ciência com uma clara tendência espiritual, como essa que eu falei, do curso que tem na USP, e as próprias pesquisas hoje dentro da física quântica, principalmente, mostrando, dentro da psicologia, mostrando a transcendência da questão da matéria. É interessante você dar alguns exemplos, né, de como isso pode funcionar no livro, né? Sim, por exemplo, no livro eu cito algumas experiências, particularmente, além dos experimentos da física quântica, eu particularmente falo da experiência do professor Emoto, que ele fala da interferência da nossa mente com a matéria, particularmente na água. O professor Emoto fez inúmeras experiências com águas congeladas, em que essa água, as pessoas, por exemplo, ou colocavam uma música clássica, uma música suave, e nessas partículas de água formavam-se cristais perfeitamente, como eu digo assim, desenhados harmonicamente, né, como figuras geométricas. E quando as pessoas colocavam músicas ou pensamentos negativos ou emoções destrutivas nesta água, essas figuras apareciam totalmente deformadas. Né? Então, ele mostrou que a água reage a estímulos mentais, de emoções, de música. E como o nosso corpo é 70% feito de água, imagina o que um pensamento negativo faz em nós. Certo. Né? Que é uma explicação extraordinária que a ciência materialista não consegue alcançar. O modelo da ciência materialista não consegue explicar isso. Não porque não vai descobrir um dia, não é isso. É porque o modelo dela não vai explicar. Para ela explicar, ela tem que deixar de ser materialista. Então, essa transformação. Então está forçando, exato. As coisas que estão surgindo agora estão forçando os próprios cientistas a repensar, né? O seu modelo. Eu acho que a dificuldade, e aí a gente volta naquilo que nós falamos, né? A importância das situações do nosso viver, as dificuldades, as limitações, né, que a própria vida apresenta, faz com que os cientistas mudem a sua conduta. Exatamente. Né, e vão para uma outra direção. Porque isso não está acontecendo de forma isolada. O mundo inteiro está repensando os seus valores, né? Exato. As sociedades a economia está repensando os seus valores, os povos estão repensando os seus valores, as religiões estão repensando. Será que nós, de fato, precisamos de mais uma religião no mundo? Exato. Ou será que a gente precisa de um contato direto com Deus?
Isso, esse religar mesmo, né? Se religar, não né? Por que nós não somamos, né, os conhecimentos que temos, as interpretações que temos, para cada vez ficar mais próximo? E as religiões, elas não têm dado resposta satisfatória às nossas questões. Haja visto que existem milhares de religiões e só tem um Deus. Exato. Né? Então, elas criam mais confusão do que explicação, né? Do e que às vezes, luz, né? religiões do mesmo segmento se dividindo. Se dividem em várias, né? Você vê a própria religião cristã, tem mais de 200 denominações. Isso. E cada uma acha que a sua é melhor que a outra, ou que explica melhor, né? Que detém a verdade, não é assim, né? Não é verdade isso, né? Então é interessante, eu acho que essas reflexões, e a gente poderia levar o seu livro para as faculdades, né? Para os centros espíritas, para as religiões. Sim. Porque ele tem um fundo religioso no sentido da espiritualidade. Da espiritualidade. Né? E é importante essa observação que você fez de distinguir o que é religião e o que é espiritualidade. Isso, né? Então é interessante. Sim. Como que a gente adquire o seu livro, Celso? Então, o livro está no meu site, que é o www.ions.com.br. Lá no site tem uma loja virtual. Você pode clicar lá e fazer o pedido. É tudo automatizado. Certo. Você faz o pedido e já em um prazo de uma semana aproximadamente você recebe o livro. Ou pelo telefone 98221-7530, operadora TIM. Muito bom. Por um desses meios você consegue adquirir. Vamos estudar, né? É bem o lema de Jesus. Conhecer a verdade vos libertará. Eu acho que é por aí o caminho mesmo, né? E o que eu acho também importante, o que está no livro, não é a minha opinião, graças a Deus. Sim. Eu faço, na verdade, uma coleção de fatos de que está acontecendo. Argumentos concretos, né? Baseados em coisas que estão acontecendo. Não necessariamente a minha opinião, mas o movimento de pensamento que está acontecendo no mundo, né? Muito bom. Agradecemos muito a sua participação. Eu que agradeço uma oportunidade imensamente a oportunidade e espero voltar brevemente com outras novidades também. Se Deus quiser, estamos aguardando. Muito obrigado. Quer nos enviar uma sugestão? Escreva para nós, repensar@tvmundomaior.com.br. Nós temos um encontro marcado no próximo programa. Aguardo você. Até lá.